pensam que doutrina é não cortar cabelo, não usar barba, não usar calça comprida, coisas do gênero. Isso também é doutrina, mas essa doutrina com respeito a como a gente se veste, se pode ou não pode cortar cabelo as mulheres, os homens se pode ou não pode usar barba, isso chama-se uso e costume. E aí cada denominação decide como é que quer que os seus membros se vistam, se usa barba, se não usa barba, coisa do gênero. Muitos dizem o seguinte: não, essa coisa de barba é vaidade, né? Então o homem não pode usar barba porque é vaidade, a mulher não pode cortar cabelo porque é vaidade. Aí eu pergunto, mas usar um sapato novo e um terno bonito também não é vaidade? Né? Aí alguém disse lá, não, mas se o homem está com a barba bem feita, está com a boa aparência, as mulheres podem cobiçar o homem, né? Se o pastor está lá na frente, está bonitão, ainda bem que eu estou ficando velhinho, então essa coisa de bonitão já foi embora, né? Agora sou apenas um velhinho simpático. Essa coisa da cobiça é uma coisa do coração. Você não tem como controlar o coração do outro, você tem como controlar o seu coração. Aí a palavra de Deus diz que você não tem como impedir que o passarinho passe voando sobre a sua cabeça, mas você tem como impedir que ele pouse na sua cabeça. Então é uma questão de domínio próprio, controle do seu coração. Doutrinas, meus amados, são muitas doutrinas. Nós, por exemplo, somos uma igreja reformada. E porque nós somos uma igreja reformada, nós seguimos a doutrina reformada. Dentre as doutrinas reformadas, estão elas aí, a questão da perseverança dos santos, que nós vamos conversar hoje, ou com respeito à eleição incondicional, que nós já estudamos, ou com respeito à igreja. Estudar sobre a igreja é uma doutrina, estudar sobre a salvação é uma doutrina, estudar sobre o pecado é uma doutrina. Então nós temos várias doutrinas dentro do arcabouço da nossa fé, do cristianismo. E dentre elas nós temos usos e costumes. Uma coisa que você vai observar aqui na nossa igreja é que a gente não fica muito pegando no pé dessa história de como você se veste. Mas nós entendemos, e você vai entender um pouco mais com a pregação de hoje, que uma pessoa que verdadeiramente é salva, ela é uma pessoa que é movida, dirigida pelo Espírito Santo. E o Espírito Santo nos conduz a termos prudência, a termos modéstia, a sabermos nos comportar, a nos vestir, falar. Essa direção vem do Espírito Santo. Eu não preciso proibir ninguém. Eu não preciso ficar falando para as minhas irmãs aqui que roupa muito apertada, muito decotada, a saia muito curta, não convém ao cristão. Eu não preciso dizer para os meus irmãos aqui que essa coisa de ficar cobiçando a mulher do próximo, o carro do próximo, a casa do próximo, não convém ao cristão, porque o próprio Espírito Santo dirige os nossos corações. Hoje, nós queremos conversar nessa manhã sobre a inabalável perseverança dos santos. Por que é inabalável? Nós vamos descobrir na manhã de hoje. A inabalável perseverança dos santos. Talvez eu esteja preocupado, me veio aqui na cabeça agora, né? Talvez eu esteja preocupado com a palavra inabalável e vocês estão preocupados com a palavra perseverança. Porque para mim perseverança é tão claro, mas pode ser que para alguns aqui, o que é perseverança? Não? Então vamos esclarecer nesta manhã. Espero que o Espírito Santo, orei, pedi a Deus, peço que você ore também, que o Espírito Santo, pelo seu poder e a palavra de Deus, pela sua autoridade, venha esclarecer nossas mentes e corações na manhã de hoje. E eu quero convidar você para nós lermos o Evangelho de João. Agora é o Evangelho, o capítulo 6. Ô Breno, vou judiar de você, Breno. Eu tinha passado para você versículos 37, o versículo 39 e 40. Você consegue botar para a gente o 37, 38, 39 e 40? Esse menino é bom demais, não? Então, Evangelho de João, capítulo 6, versículos 37, 38, 39 e 40. Aê, glória a Deus. Todo aquele que o Pai me dá, esse virá a mim. E o que vem a mim, de modo nenhum o lançarei fora. Porque eu desci do céu, não para fazer a minha própria vontade, mas a vontade daquele que me enviou. E a vontade de quem me enviou é esta: que eu não perca nenhum
de todos os que ele me deu. Pelo contrário, eu o ressuscitarei no último dia. De fato, a vontade de meu Pai é que todo aquele que vir o Filho e nele crer tenha a vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia. Obrigado, Deus, pela tua palavra lida. Agora pedimos que ela venha, Senhor Deus, tocar profundamente nossos corações. Que a tua palavra, Senhor, mais uma vez cumpra o propósito dela e não volte vazia. Mas que cada coração aqui seja impactado, Deus, pela verdade do Evangelho. E seja transformado para a glória do teu nome. Santo Deus, fale a cada um, conforme o Senhor mesmo já determinou. Eu te peço em nome de Jesus. Amém. Perseverança dos santos é a mesma coisa que segurança. Perseverança dos santos é você permanecer e não se desviar, não se perder. Então, o nosso assunto hoje é a inabalável, ou seja, a sua permanência na salvação é inabalável. Nada pode desviar você do plano, do propósito que Deus planejou para a sua vida. Por isso, a sua perseverança, a sua permanência na salvação é inabalável. E nós queremos aprofundar sobre isso no dia de hoje. Porque a segurança da nossa salvação, ela está fundamentada na vontade do Pai e na obra do Filho. Vamos falar isso para você memorizar? A segurança da salvação está fundamentada na vontade do Pai e na obra do Filho. Vontade do Pai e obra do Filho. Vamos lá. A segurança da salvação está fundamentada na vontade do Pai e na obra do Filho. Ok? Porque, gente, a vida cristã é uma jornada. E uma jornada, ela é feita de altos e baixos. Quando nós andamos pelas ruas, que pode ser a pé, de bicicleta, de moto ou de carro, você vai observar que as ruas, elas não são num nível só. Você tem ladeira, subida, descida, principalmente em Itapira. Eu me lembro que quando eu cheguei em Itapira, eu falei para a Deise, que coisa boa, isso há 28 anos atrás. Uma cidade pequena, porque a gente morava em Campinas. Vamos comprar bicicleta e vamos andar de bicicleta em Itapira. Eu, minha esposa e os meus filhos. Na verdade, naquela época nós tínhamos um filho só. Vamos andar de bicicleta em Itapira. Com um mês nós desistimos do projeto. É morro para todo lado, então desistimos do projeto. A vida cristã, ela é assim. Você tem momentos muito prazerosos. Quando as coisas estão dando certo, quando as coisas estão fluindo, e você tem aquela convicção que você está no centro da vontade de Deus, porque Deus está te abençoando e as coisas estão indo que uma maravilha. Mas há momentos que as coisas, elas viram, parece que de perna para o ar. As coisas não dão certo, tudo dá errado. E então você começa a questionar, será que eu estou fazendo a vontade de Deus? Será que Deus está me abençoando ou Deus deixou de me abençoar? Será que Deus está me punindo ou Deus está me corrigindo? O que eu estou fazendo de errado? E você começa, então, a sofrer, porque as coisas não estão acontecendo como você esperava que acontecesse, e você começa a imaginar que você está fazendo alguma coisa errada e Deus está te punindo. E pode ser que você esteja fazendo alguma coisa errada e Deus esteja te corrigindo. A jornada cristã também, ela é uma jornada que muitas vezes você está resistindo à vontade de Deus. Lembra de Jonas? Quem não conhece a história de Jonas aqui, levanta a mão, aí eu conto rapidinho a história. Tem alguém que não conhece a história de Jonas? Todo mundo conhece a história de Jonas? Sim? Beleza. Então você se lembra de Jonas? Porque Jonas, Deus disse para ele, olha, eu quero que você vá para Nínive, você fique em Nínive, você pregue em Nínive, para que as pessoas, elas sejam avisadas de que virá um juízo sobre a cidade de Nínive. O que Jonas fez? Jonas fugiu para Jope. Jope, boa cidade para lembrar, hein? Jope é aquela cidade que Pedro estava. É claro que Jonas viveu séculos, muitos séculos antes de Pedro. Mas a gente vai lembrar na história de Pedro, que Pedro estava em Jope, quando ele teve aquela visão do lençol que descia do céu, cheio de animais impuros,
E Jesus dizia para ele: levanta, Pedro, mata e come, quando ele recebe a visita dos enviados de Cornélio. E aí ele vai até Cesareia pregar lá na casa de Cornélio, que era um centurião romano. É a mesma cidade, cidade de Jope, que é uma cidade portuária. Então o Jonas, ao invés de ir para Nínive, que era a capital da Síria, ele foge para Jope, pega um navio para ir para Tarsis, que era o mais distante que ele poderia imaginar, porque ele não queria fazer a vontade de Deus. E uma coisa impressionante, Jonas, ele sabia qual era a vontade de Deus e ele não queria fazer. Talvez você também esteja passando por isso. Você sabe qual é a vontade de Deus e você não quer fazer. Eu e Deise temos uma amiga, não vou falar o nome dela aqui, pode ser, através da transmissão, chega até ela, né? Nós temos essa amiga desde a nossa época de juventude. E essa amiga tinha um namorado. E os dois não eram casados. E os dois estavam comendo a merenda antes do recreio. Entenderam? Sim, né? Estavam comendo a merenda antes do recreio. E aí nós a aconselhamos, dizendo para ela: isso não cabe ao jovem cristão. O jovem cristão tem que temer a Deus e ser santo. E a santidade coloca-se na esperança, na espera. Só pode comer a merenda depois de casado. Então não pode comer merenda antes do recreio. E aí essa moça, mesmo sabendo da vontade de Deus, ela fez uma prova com Deus. Lembra de Gideão, da história de Gideão, que fez a prova? Ela tirou de lá essa ideia. Então ela fez uma prova com Deus, uma prova difícil. Acho que já contei essa história para vocês aqui, alguns vão lembrar. Uma prova difícil, porque ela disse assim: Deus, domingo eu vou mostrar na casa da minha tia. Se tiver macarronada, maionese e frango assado, é porque o Senhor não quer que eu coma merenda antes do recreio. Mas se tiver qualquer outra comida, arroz, feijão e bife, então é porque o Senhor permite eu comer a merenda antes do recreio. Aí eu pergunto para você, o que tem no almoço de domingo? Por isso que eu estou dizendo para você que o propósito dela foi difícil, olha só. Se domingo, na casa da minha tia, tiver frango, macarronada, maionese, é porque o Senhor está dizendo não. Aí eu pergunto para você, ela precisava fazer esse voto? Por que não? Por que ela não precisava fazer? Qual é a vontade de Deus? A vontade de Deus é não faça. Ela sabia qual era a vontade de Deus? Ela sabia. Mas no coração dela, o que ela queria fazer? Ela queria desobedecer. Aí veio um negócio pior ainda, sabe por quê? Porque ela chegou na casa da tia, tinha macarronada, frango, maionese. Aí eu pergunto para você, ela parou de comer a merenda antes do recreio? A jornada cristã, ela provoca em nós muitas dúvidas. A jornada cristã provoca em nós aquela pergunta que muitos cristãos fazem: será que eu sou salvo mesmo? E será que eu perco a salvação? Se eu sou salvo, será que eu perco a salvação? E as pessoas ficam nesse debate. Mas eu chamo você para ler o texto. Gente, vamos ler de novo o texto. Esse texto não precisa nem explicar. Olha só o que o texto diz. Evangelho de João, capítulo 6, 37 a 40. Todo aquele que o Pai me dá, esse virá a mim. E o que vem a mim, de modo nenhum lançarei fora. Porque eu desci do céu, não para fazer a minha própria vontade, mas para fazer a vontade daquele que me enviou. E a vontade de quem me enviou é esta, que eu não perca nenhum de todos os que ele me deu. Pelo contrário, eu os ressuscitarei no último dia. De fato, a vontade de meu Pai é que todo aquele que vira o Filho e nele crê, tenha a vida eterna. E eu o ressuscitarei no último dia. Não é claro? Não é claro? Esse texto, ele está falando, o tema desse texto, o tema central desse texto, está falando sobre a perseverança dos santos. Não está falando sobre a nossa perseverança está baseada na fé, mas está falando sobre a nossa perseverança está baseada na preservação de Deus. Por que na preservação de Deus? Porque a vontade de Deus é que nenhum dos que ele deu ao Filho se perca. Se um dos que Deus deu ao Filho se perder,
Quem é que está sendo derrotado? É quem foi perdido ou quem perdeu? Você está entendendo? Se eu der 2 tartarugas para você tomar conta e uma tartaruga sumir, a culpa é de quem? É sua ou é da tartaruga? De quem que é a culpa? Se eu der 2 tartarugas para você, seja honesto comigo, responda aqui. Se eu der 2 tartarugas para você, João que é o cara mais ligeiro entre nós aqui. João, se eu tiver 2 tartarugas para você tomar conta, João, e uma delas sumir, João, de quem que é a culpa? É sua. Então, se Deus não quer que nenhum dos que Ele deu ao Filho se perca, e o Filho perder, de quem é a culpa? Do Filho. Você acha que Jesus, Ele vai carregar essa culpa? De perder você? O tema central da perseverança dos santos não é a nossa fé. O tema central da perseverança dos santos é a preservação de Cristo, porque a tarefa de Cristo é perseverar você até o fim, porque Ele disse, eu o ressuscitarei no último dia. É disso que o texto está falando para nós. Então, guarda aí comigo, ó, junto comigo, a fonte da segurança. Eu vou falar para você a fonte da segurança e você vai responder para mim qual é a fonte da segurança. Você está aí, não está? Tá. A fonte da segurança é... Vocês estão meio tímidos, né? Vamos lá. A fonte da segurança é... a vontade soberana do Pai. Essa é a fonte da segurança. A vontade soberana do Pai. Olha o texto, gente. Olha junto comigo, versículo 39 e versículo 40. E a vontade de quem me enviou é esta, que eu não perca nenhum. Versículo 40. De fato, a vontade de meu Pai é que todo aquele que vira o Filho, crer no Filho, tenha a vida eterna. Então, a vontade soberana de Deus começa e termina aqui. A segurança da nossa perseverança está na vontade soberana de Deus e começa e termina aqui. Não é uma vontade passiva, ou seja, Deus quer muito que você seja salvo, mas Ele não faz nada para que você seja salvo. Deus quer muito que você permaneça salvo, mas Ele não faz nada para você permanecer salvo. Não é passiva. A vontade de Deus é que você seja salvo, permaneça salvo, e Ele deu a tarefa para o Filho dele cuidar disso. Essa é a missão do Filho. Já pensou? Ele deu a tarefa para aquele que é o Criador do universo perseverar você na salvação. Ninguém pode tirar você das mãos dele. Ninguém. Então, observe comigo. A salvação não é um plano condicional. A salvação é um decreto eterno e eficaz. O que é um plano condicional? Um plano condicional é o seguinte: se você, então se... Não é isso que o texto está dizendo. O texto está dizendo, se você vira o Filho e você crê no Filho, você está salvo. É um decreto determinado e eficaz de Deus para aqueles que Ele salvou e para aqueles que Ele persevera na salvação. Então, primeira coisa que eu quero falar para você sobre essa questão de nós perseverarmos na salvação é que a origem da salvação é o próprio Pai e a origem da segurança é o próprio Pai, porque a iniciativa é dele, foi ele que decidiu assim, e a escolha também é dele, e a entrega é dele, e a garantia é dele. Então, gente, vamos pensar só um pouquinho, não precisa pensar muito não. Presta atenção, se a iniciativa de você perseverar na salvação é de Deus, se a escolha foi de Deus, se a entrega, ou seja, Deus entregou você para o Filho, e se a garantia é do próprio Deus, eu te pergunto, você pode dizer para Deus, eu não quero? Então, dê glórias a Deus, porque a garantia de você chegar no céu é
totalmente de Deus. E Deus não é do Paraguai. Se bem que agora até o Paraguai está ficando melhor que o Brasil. Misericórdia. Tem um monte de rico, milionário, empresário, tudo do Paraguai. Você acredita em um negócio desse? Eu lembro que na minha juventude, a gente tinha uma propaganda na televisão. Os jovens aqui não viram isso, né? Porque na minha época da juventude, o pessoal comprava muito produto do Paraguai, né? A Vitória mesmo, a dona da loja aqui, comprava um monte de coisa do Paraguai, a gente comprava para as crianças, presente e tal. Vinha tudo do Paraguai. Aí tinha uma propaganda na televisão que o cara estava vendendo um produto lá meio duvidoso, e aí o comprador falava assim, mas qual é a garantia? E aí o vendedor paraguaio dizia, garantia? Garantia sou eu. Eu sou a garantia. Então você vai, epa, quanta gente comprou videocassete lá no Paraguai, quando chegou aqui, abriu a caixa, tinha o que dentro? Um tijolo dentro. Tinha um tijolo dentro da caixa. Quem está dizendo que está dando a garantia é Deus, e Deus não é do Paraguai. Ok? Segundo, o propósito irrevogável. A vontade de Deus é que nenhum se perca, nenhum. Então, a vontade de Deus é irrevogável, ele não volta atrás, e uma vez que ele te salvou, ele não quer que você se perca. E a vontade de Deus, ela acontece e não volta atrás. Portanto, se a graça de Deus se mostrou soberana e maravilhosa sobre a sua vida, você pode descansar, que você chegará até os céus. Nós, então, podemos ter total segurança, total, absoluta, porque o que garante a nossa perseverança é a preservação de Deus. É irrevogável essa vontade. Se a salvação dependesse da nossa vontade, da nossa força de vontade, se a nossa salvação dependesse da nossa perseverança, se a nossa salvação dependesse da gente realmente ter um compromisso sincero com Deus, então a vontade de Deus seria frustrada. Aí eu digo para você, dê um glória a Deus, dê um aleluia, porque a sua perseverança não depende de você, da sua força de vontade, da sua fé, mas depende exclusivamente da preservação de Deus. Por isso você pode dizer, eu sou salvo, estou salvo, estarei salvo, sempre salvo. Segundo, agora eu vou falar e vocês vão completar, vamos para o segundo. Ó. O agente da segurança é? Então veja, a garantia da nossa perseverança, a fonte, a base, é a vontade do Pai. Agora, o agente da segurança é a obra perfeita do Filho. Olha o que ele diz aqui, ó. Qual é a vontade do Pai? A vontade do Pai é que eu não perca nenhum de todos o que Ele me deu, mas que eu os ressuscite no último dia. Então a vontade do Pai é que eu não perca, mas que eu os ressuscite no último dia. Então a missão do Filho, a missão completa do Filho, não é apenas salvar. A missão completa do Filho é preservar e concluir. Esta é a missão completa de Jesus. Jesus então te salva, te preserva e te ressuscita. E a missão dele é esta. É a missão completa dele. Então, primeiro, a preservação, ela continua. Por que continua? Porque ele não vai perder nenhum. Jesus, ele não vai perder você. Porque quem é que não pode perder? Quem é que não pode perder? Jesus. Então, pense comigo aqui. Você pode perder a sua salvação? Você pode perder a sua salvação? Por que não? Porque quem não pode perder é Jesus. E se você foi dado para Ele pelo Pai, você acha que Ele vai perder? Porque a missão completa dele não é apenas te salvar, mas é preservar e ressuscitar você. E se Ele começou a obra, Ele vai terminar. Porque Jesus não é como nós, que todo final de ano, está chegando o final de ano aí, chega em dezembro, a gente começa a fazer os planos para o ano passado, para o ano que vem, para o ano que vem. Ontem mesmo aqui alguns casais fizeram planos para o ano que vem. E alguns planos para mais distante.
Então, chega no final do ano, a gente faz planos e põe no papel. Aí, quando chega no final do ano, a gente olha para trás, quantos dos planos que nós planejamos em dezembro passado, a gente conseguiu concluir nesse ano? Mas a obra completa de Jesus é concluir, trazer salvação sobre a sua vida, te ressuscitando. Então, a obra dele vai ser completa, porque ele é o bom pastor que dá a vida e já deu a vida, morreu e ressuscitou para você. E ele disse, estarei com você todos os dias, até a consumação do século. Mesmo naqueles dias que está tudo de perna para o ar, que parece que nada está dando certo, ele está com você. Segundo, a ressurreição é o selo. A ressurreição é o selo. Então a promessa do Pai e do Filho é ressuscitá-lo no último dia. A ressurreição é o ato que completa a salvação, transformando o corpo mortal em um corpo imortal. Então, a obra de Jesus na sua vida estará completa naquele dia em que ele ressuscitar você e você receber o corpo glorificado. E aquele que começou a obra em você, é Filipenses 1,16, Paulo diz assim para os crentes lá de Filipenses, eu estou certo, tenho total convicção, que aquele que começou boa obra em vocês irá completá-la. Então, a obra que Jesus começou na sua vida, ele vai completar. E ela se completa, ela conclui na ressurreição. Que ele fará na sua vida. E ele disse, eu o ressuscitarei no último dia. A segurança é trinitária. Por que é trinitária? Porque o Pai determina, o Filho executa e o Espírito Santo sela. E eu quero ler com vocês um texto, mesmo que você não abra a Bíblia, mas que você escute esse texto, que é o texto de Efésios capítulo 1, 13 e 14. Olha só, e nele também vocês, depois que ouviram a palavra da verdade, o evangelho da salvação, tendo nele também crido, receberam o selo, o Espírito Santo da promessa. O Espírito é o penhor da nossa herança, até o resgate da sua propriedade em louvor da sua glória. Este texto de Paulo é belíssimo e profundo, porque ele fala que nós recebemos a salvação depois que ouvimos o Evangelho. E esta verdade entrou em nós e nos deu a salvação, porque nós cremos em Cristo Jesus. E quando nós cremos em Cristo Jesus, ele nos selou, nos marcou pelo Espírito Santo da promessa. E este penhor, o Espírito Santo que está na nossa vida, ele garante que nós vamos ser ressuscitados no último dia para louvor e glória de Deus Pai e Deus Filho. Portanto, é uma ação trinitária do Pai, do Filho e do Espírito Santo para que você persevere até o final. Amém? Por último, o sinal da segurança. Então, eu quero que você responda para mim qual é o sinal da segurança. O sinal da segurança é... O sinal da segurança é a resposta de fé e a vida eterna. A condição humana, a nossa condição humana, é uma condição muito instável. Mas Deus, ele nos persevera, porque ele é que completa esta obra juntamente o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Então, quando Deus, que elegeu você, começa esta obra de regeneração na sua vida, e o Espírito Santo vem e completa, você crê no Filho e você tem a vida eterna, você passa a ter agora uma vida de obediência. Então preste atenção, perseverar não significa que você pode viver a sua vida do jeito que você quiser. Tem muita gente que fala assim, mas se a pessoa não perde a salvação, se a pessoa persevera na salvação, então é muito fácil. Então ela vai fazer o que ela quiser e tudo bem. Mas não é assim. Porque a evidência de que de fato você é salvo, a evidência de que de fato você está perseverando, a evidência de que de fato você será ressuscitado no dia, é que a fé é visível na sua vida. E fé e obediência é praticamente a mesma coisa.
Portanto, a pessoa que de fato, verdadeiramente é salva, ela não vai viver mais segundo o que ela pensa e o que ela quer, mas ela vai viver em obediência à vontade de Cristo Jesus que a salvou. Ela vai viver uma vida que glorifica o Pai, que fez esse plano maravilhoso para a sua salvação. Portanto, as marcas visíveis de quem é salvo é a fé e a perseverança. Essa pessoa, de fato, é uma pessoa que nós olhamos para ela e nós conseguimos ver a fé dela. Porque eu vou perguntar para você uma coisa aqui. Você conhece muita gente que fala assim, eu tenho muita fé. Nossa, mas eu tenho muita fé. E aí, quando a pessoa passa por um momento de tribulação, ela acende uma vela para um santo, ela corre lá no Pai de santo, ela faz aqueles negócios, como é que chama aquele negócio? Simpatia. Ela faz simpatia. Ainda ontem alguém estava dizendo para nós aqui, quando a criança demora muito para falar, a criança não está falando, você tem que pegar um pintinho, botar o pintinho na boca da criança para ela falar. A criança está com um soluço, põe papel molhadinho na testa dela. Tem gente com olho gordo na sua casa, planta uma espada de São Jorge, um pé de Guiné e arruda na porta da sua casa. Ou então põe um pote com alho e sal grosso e cravo na sua sala. Isso aí é tudo o pessoal da misticismo, né? Aí a gente fala, eu não faço isso. Aí, mas tem gente que abre a Bíblia no Salmo 91 e põe lá. Só tem um lugar que a sua Bíblia está amarela, Salmo 91. Olha, a evidência de que a pessoa tem fé é que, independente das circunstâncias, independente do momento da jornada da vida dela, ela está dando glória a Deus. Ela está passando momentos terríveis, difíceis, mas ela está louvando a Deus. Enquanto chora, ela louva a Deus. E ela persevera sabendo que Deus está no controle. Portanto, a evidência que de fato você é salvo, não é você vir aqui na igreja, cantar louvores, levantar a mão de segunda a sexta, você faz o que você quer. A evidência é que você, de segunda a sexta, lê a palavra, medita na palavra, adora a Deus, tem prazer de andar com o povo de Deus. Você exerce um ministério na igreja, você tem uma função na igreja, você entende que a sua vida é para abençoar. Você foi salvo para que, através da sua vida, Deus abençoe a vida do outro. Aí tem uma história que eu não sei se é verdadeira e tem uma história que eu vivi esses dias aí. Tem uma história de uma mulher que ela estava procurando o óculos dela e ela não achava o óculos dela de jeito nenhum. E procura e não acha o óculos. Não estava na cabeça, não estava pendurado aqui no pescoço, e ela procurava o óculos. E ela falava assim, gente, eu lembro que a última vez que eu usei o meu óculos foi na igreja. Porque na hora que a igreja estava lendo o texto bíblico, eu estava lendo o texto bíblico, então eu estava com óculos. E eu lembro que eu trouxe o óculos para casa, eu não deixei na igreja. Já liguei lá na igreja, perguntei se alguém viu, perguntei para a faxineira se ela viu o óculos, mas ninguém achou, então eu tenho certeza que o meu óculos está em casa. E procura e não acha. Quando chegou no domingo, que ela foi pegar a Bíblia dela para ir para a igreja, ela achou o óculos. Sabe onde estava o óculos? Dentro da Bíblia. Recentemente eu fui numa casa fazer uma visita. E aí, agora eu tenho tido a preguiça, né, de não levar a Bíblia, mas eu levo o celular para abrir o texto bíblico no celular e ler o texto bíblico no celular. Só que chegou lá, a bateria do meu celular acabou. E aí eu não tinha como abrir a Bíblia no celular. E aí perguntei para a pessoa, você não tem uma Bíblia para que a gente possa ler? A pessoa disse, tenho sim, tenho uma Bíblia sim, trouxe a Bíblia. E aí quando eu peguei a Bíblia, as páginas estavam tudo coladas. Fui abrir o texto, as páginas estavam tudo coladinhas. Sabe por quê? Sabe esse douradinho que eles passam aqui? Bíblia novinha. Só que já tinha mais de um mês que a pessoa tinha comprado a Bíblia novinha dela. Ela já tinha comprado a Bíblia mais de um mês e não tinha nem aberto a Bíblia. Então, a evidência de quem é salvo está na fé e está na perseverança. Então, ele fala o seguinte, ver e crer. Vir o Filho e crer no Filho. Todo aquele que vê o Filho e nele crê, ou seja, ver o Filho implica em evidência de a vida espiritual, implica em percepção da glória de Deus na vida dessa pessoa, implica em suficiência de Cristo na sua vida. Crer é a resposta da confiança de uma entrega total.
de saber que Cristo está no controle das coisas que acontecem. A vida eterna é presente. Entenda que a vida eterna não é uma coisa para você usufruir depois que você morrer. A vida eterna você já está usufruindo agora. Porque vida eterna é a natureza. Não sei se você entendeu. Quando Jesus fala assim, aquele que crê tem a vida eterna, a partir do instante que você creu, você já está usufruindo a vida eterna. Porque ela é eterna, ela começa no instante da sua fé e ela vai para sempre, não acaba mais. Então, se em algum momento, a sua vida eterna, ela cessou, então ela não é eterna. Como assim? Se você acredita que você perde a salvação, quando você perde a salvação, você perdeu a vida eterna. Então ela não é eterna. Porque se ela é eterna, ela começou, não tem intervalos, não tem interrupção, mas ela começou e ela não acaba mais. É uma vida eterna. Quando o Evangelho diz que você creu e o seu nome está escrito no livro da vida, o seu nome não foi escrito no livro da vida quando você creu. Você creu porque o seu nome já estava escrito no livro da vida. Porque Deus escolheu você lá antes da fundação do mundo. E quando Ele alcança você pelo Evangelho, pelo poder do Espírito Santo, e a regeneração começa na sua vida, a vida eterna é sua, ela é presente e ela não tem mais interrupção. Ela vai até nunca mais acabar, porque ela é vida eterna. Então você não perde a vida eterna, porque se você perder, então não é eterna. Mas e aquelas pessoas que vieram para a igreja, tiveram um tempo na igreja e agora não estão mais na igreja? O texto bíblico diz o seguinte, que essas pessoas, embora tendo andado conosco e experimentado da graça, nunca foram dos nossos. Nunca de fato receberam a vida eterna. Então, para concluir, meus irmãos, recapitulando, a segurança da nossa salvação está em quem mesmo? Na vontade de Deus. E a fonte dessa segurança, ou seja, a garantia da segurança está na obra de Cristo Jesus. E se você recebeu a vida eterna, ela é eterna. E a evidência de que você recebeu a vida eterna é uma vida de obediência e perseverança. Porque é Deus quem está perseverando você. Então, para os crentes que aqui estão nessa manhã, nessa coisa da jornada da vida, dos altos e baixos, daquelas perguntas que vêm, das dúvidas que surgem, eu quero dizer para você, meu irmão, descanse na felicidade de que quem está preservando você é Deus. Então, mesmo que você esteja preso lá no cárcere, algemado, mesmo que os islâmicos prometeram que amanhã vão te torturar até a morte, louve e glorifique a Deus, porque a garantia da sua vida eterna está nas mãos do Pai e ninguém pode tirar de lá. E a obra completa de Cristo só será completa quando Ele ressuscitar você para a eternidade. Então, meu irmão, sua perseverança não é um fardo, mas é uma resposta alegre à graça que preserva você, a graça de Cristo Jesus. Então, continue a vir a Cristo e a crer em Cristo. Continue a viver uma vida que glorifique o seu Salvador. Continue a viver uma vida que exalta ao Pai, sabendo que Ele é fiel para guardar você até o dia em que Ele vai dizer para você: vinde bendito do meu Pai, foste fiel sobre o pouco, sobre o muito te colocarei. Oh, glória! E aí, não fique vaidoso, né? Porque você foi fiel, porque Ele te preservou. Entendeu? Você foi fiel, porque Ele te preservou. Para quem não é crente, para quem ainda não tem essa certeza, deixa eu falar uma coisa para você. Se você não crê em Cristo, então você não tem segurança. Se você não tem certeza da sua salvação, porque somente Cristo pode nos garantir, porque é a obra dele nos salvar, preservar e nos ressuscitar. Então, se você ainda não crê no Filho de Deus, se você não tem certeza, não há segurança para você. Então, hoje você precisa se render. E deixa eu falar uma coisa para você, já está tudo prontinho para você se render e crer nele.
Ele já morreu, ele já ressuscitou, ele já prometeu que vai voltar e vai te levar para a vida eterna. Então é só você se render a ele e dizer: Senhor meu e Deus meu, eu creio em ti e quero viver com você, quero viver com o Senhor para sempre. E esta obra de transformação começará de dentro para fora, porque quando o seu coração se torna uma terra fértil, quando você está sedento, quando você tem um monte de perguntas, quando você quer experimentar Deus, é porque Deus já está preparando o seu coração para receber o Evangelho, que vai ser uma semente que vai germinar e vai frutificar. Então, se você ainda não experimentou isso, aproveite hoje para se render a Jesus, dizer: Senhor meu e Deus meu, eu quero viver com o Senhor, para o Senhor e do Senhor para sempre. Porque esta obra é de Deus. Por isso que a nossa perseverança é inabalável, porque é Deus quem a sustenta. Se você é cristão, se você é um crente verdadeiro, então na sua jornada da vida, persevere, sabendo que é Deus quem está preservando você. Tenha uma vida cristã autêntica, tenha uma vida que honre e glorifique ao Senhor da sua vida. E se você ainda não é, hoje se renda a Ele. Se renda a Jesus, declarando: Senhor meu e Deus meu. Não viva uma vida natural. E sabe, aquele que pode nos julgar e nos condenar é Cristo Jesus. Jesus Cristo veio para ser o juiz de vivos e mortos, mas ao mesmo tempo, Ele é também o Salvador. Se nós não cremos em Cristo, todos nós estamos condenados. Mas se nós cremos em Cristo, nós estamos salvos, preservados para a eternidade. Amém? Vamos orar? Meu amado e poderoso Deus, obrigado, Pai, pela Tua palavra.